Para a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o Jornal da Gazeta recebe o prefeito da capital paulista, João Dória, do PSDB. E nessa entrevista, o prefeito de São Paulo falará sobre os 6 primeiros meses de gestão e também, é claro, sobre o cenário político nacional. Muito obrigada. Maria Lídia, boa noite. Sempre um prazer estar com você. Bom, vamos no fato do dia. Hoje, na Câmara Municipal, aquele seu projeto das desestatizações não passou na Comissão de Constituição e Justiça. E esse processo, o andamento, foi tudo jogado para o segundo semestre, para agosto. Isso traz algum transtorno? Não, nenhum. Já estava previsto, inclusive, que ele seria votado na primeira semana de agosto. Portanto, não traz nenhum retardo e nenhum tipo de problema. Isso é normal dentro das comissões da Câmara Municipal de São Paulo. Eu tenho absoluta convicção que teremos aprovação logo no início do mês de agosto. João Dória, 6 meses, já dá para fazer algum balanço. E as suas pretensões anunciadas em campanha eram muito ambiciosas. Então eu quero saber se há razões para comemorar ou se o que pinta mesmo é alguma frustração pelo que não tem conseguido. Maria Lídia, há razões para trabalhar. E é o que nós temos feito nesses 6 meses, dioturnamente. Inclusive sábados e domingos e feriados nós não paramos. E temos, nesse sentido, sim, que comemorar. Quem atinge em 6 meses mais de 70% de aprovação, pesquisa Datafolha, pesquisa do Instituto Paraná, é sempre um mérito. E quem julga é o povo. Afinal de contas, foi quem votou e para quem nós temos que administrar. Então, essa positividade, ela é animadora, mas não basta. Você não pode, sob a glória de receber uma aprovação boa, imaginar, bom, agora está tudo bem. Não está tudo bem. Os problemas da cidade são diurnos, dioturnos. Você tem todo dia problemas para enfrentar. A área de saúde é prioridade. Eu me lembro que falei aqui para você do Corujão da Saúde. Lembra-se que você me perguntou se esse programa seria bem, funcionaria? Havia dúvidas. Você até citou um jornal da capital naquele momento que tinha um editorial que era contrário. Pois muito bem, o programa Corujão da Saúde foi um sucesso. Nós lançamos em 83 dias, zeramos o déficit de exames de pessoas que até 18 meses aguardavam para fazer um exame na rede pública. E fizemos isso com a rede privada, 44 hospitais conveniados, incluindo Einstein, Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, HCOR, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, hospitais de ponta, portanto, hospitais de referência. As pessoas pobres foram atendidas nesses hospitais, fizeram seus exames em 20 minutos e nós zeramos em 83 dias o déficit de exames médicos na capital. E agora segue o seu rito. As pessoas continuam a fazer exames, mas dentro de um prazo de 30 dias os que são mais urgentes e no limite 60 dias os que são normais. Agora, prefeito, essa questão assim, das pessoas estarem realmente muito atentas. Hoje, durante a tarde, olha, eu passei um tempão vendo o que as pessoas estão comentando, o que elas estão falando, principalmente em relação à sua promessa da zeladoria urbana e o embelezamento da cidade. E aí, para quem dá um Google, aparece muita queixa. O que não é também novidade, porque televisões, rádios, esses que fazem a cobertura, né, local da cidade, tem mostrado a questão de buraco de rua, de praças que não estão bem cuidadas, aparelhos de ginástica ou de brinquedos infantis e semáforos. Nossa, falam demais dos semáforos. Qual seja, é cedo para cobrar de João Dória essa zeladoria urbana e esse embelezamento da cidade? Ou, na sua gestão, esse lado está meio devagar? Não, comigo é acelerado, você sabe disso. Agora, evidentemente, a cidade estava muito abandonada. Eu não quero aqui ficar fazendo críticas ao meu antecessor. Eu já te falei que eu não faço gestão com retrovisor, mas a cidade estava abandonada. E uma cidade da dimensão de São Paulo, você não resolve da noite para o dia, num passe de mágica e num estalar de dedos. E principalmente uma cidade que tem um déficit de 7,5 bilhões de reais. É um déficit considerável. Portanto, dinheiro nós não temos que fazer toda a nossa gestão com criatividade, de forma inteligente e com muito apoio do setor privado. O programa Cidade Linda começou no dia 2 de janeiro, às 6 horas da manhã, aqui pertinho do prédio da TV Gazeta, na Praça 14 Bis. E tem seguido todos os finais de semana, começa no sábado, termina na sexta-feira e assim vai sucessivamente. Agora, você não consegue fazer em 6 meses a recuperação de toda a cidade. Então é cedo, é isso? É cedo, mas nós estamos fazendo o que temos que fazer. A nossa obrigação é recuperar a cidade e reconhecer os problemas da cidade também. Mas estamos fazendo.
A Avenida 9 de Julho, que foi a primeira que nós recuperamos, hoje nem se compara com o que era anteriormente. Avenidas e ruas em áreas periféricas da cidade, também praças, canteiros, mas não em toda a cidade. É impossível você, em 6 meses, recuperar 4 anos vamos dizer, de descuidos com a cidade. Agora, você tem que começar, e nós começamos, e a cidade vem apresentando já uma melhora. Tanto é verdade que nós temos aprovação. Ninguém dá 70% de aprovação negando ou tendo críticas em relação à cidade. As pessoas reconhecem que a prefeitura... Não, críticas estão fazendo, mas sim, mesmo mas assim estão reconhecendo o esforço, seria isso? Claro, exatamente. As pessoas reconhecem que há um esforço e há uma dedicação, e não é só do prefeito, é da equipe da Prefeitura de São Paulo e dos 139 mil funcionários públicos. Há um bom sentimento por parte daqueles que representam essa massa humana de servidores públicos municipais. O Cidade Linda segue o seu curso. O programa de asfaltamento começou há 6 anos, Maria Lídia, que São Paulo não tinha um programa de recap, que agora nós chamamos de asfalto novo. Há 6 anos que não tinha um programa contínuo de asfaltamento. Agora começou na 9 de Julho, já algumas vias também em áreas periféricas. Aqui a Avenida Paulista, que é a avenida símbolo da nossa cidade, agora em agosto, vai ser totalmente reasfaltada, sinalizada e recuperada, inclusive na área de tráfego de ônibus. Ela terá um tratamento mais sólido para evitar exatamente essa situação do peso dos ônibus. A recuperação das praças e jardins com adoção vem sendo feita. Parques também. O Ibirapuera, nós recuperamos todos os banheiros, as quadras poliesportivas, agora o campo de futebol, sinalização, câmeras, city câmeras, implantamos um programa de câmeras, são 10 mil câmeras, também com apoio do setor privado, 1.576 já estão funcionando e operando, conectadas com o Copom da Polícia Militar. Bom, estou entendendo que o senhor precisa de tempo, né? Olha para que tá tudo isso apareça mais. 16 a 7 Mas horas vamos falar por dia. daquilo que apareceu demais, a ação na Cracolândia. Muito polêmica e com resultados que são muito questionados. É aquela mudança daqueles dependentes da droga que foram para a Praça Santa Isabel e ali no entorno, naquelas ruas. Então, a indagação é: o senhor vai prosseguir com aquela ação para acabar com a Cracolândia ou vai desistir? Não tem recuo, Maria Lídia. Ótima a sua pergunta. É uma ação do governo do Estado e da Prefeitura. Nós estamos juntos nesse programa, chama-se Redenção. O projeto foi iniciado, já tem 2 meses e vai prosseguir. São vários planos e vale a pena mencionar aos seus telespectadores aqui. O plano medicinal, que é o de acolhimento para o tratamento daqueles que são dependentes, que são usuários do crack. O plano social, que é o acolhimento das pessoas em situação de rua. Não são dependentes, mas vivem, vamos dizer, dentro dessa mesma atmosfera. Para aqueles que quiserem? Para aqueles que quiserem, é sempre voluntário. Nós não propomos a internação coletiva. Só quando há recomendação médica é que você propõe a internação compulsória. E para isso você não precisa nem autorização judicial, porque é o próprio médico que autoriza, porque é uma forma de proteger a pessoa, inclusive. Nunca propusemos a internação em massa, isso não funciona e não é positivo. O programa urbanístico, recuperação urbanística, aquela área, aliás, pode merecer uma matéria aqui do Jornal da Gazeta, da Rua Helvécia com a Dino Bueno, que há 22 anos era ocupada pelo crack e ocupada por uma facção criminosa, o PCC. Hoje está limpo, hoje crianças brincam lá de manhã e à tarde. A Dino Bueno e a Rua Helvécia estão livres. Sim, mas houve aquela migração, né? Para então, a Praça Santa Isabel, Princesa Isabel, mas não mais com ocupação, com prédios, com edificações. A Polícia Militar e a Polícia Civil, com o apoio da Guarda Civil Metropolitana, prenderam mais de 55 armas de grosso calibre, uma quantidade expressiva de cocaína, êxtase, além de pedras de crack nesta área. E tinha até refino, acabamento de cocaína nesta área. Sim. Agora não há mais. Ali, fisicamente, a Cracolândia não existe mais. Quer dizer, agora, vai prosseguir? Vai prosseguir, não tem recuo, as ações policiais já seguiram, inclusive, já foram 3 as ações, já foram presos 55 traficantes e um chefe do tráfico foi preso também. Então, essa ação não tem recuo, ela vai continuar, mas sempre com a área medicinal também sendo feita e a área social igualmente. Prefeito, em relação às marginais, acidentes de trânsito e mortes,
várias pesquisas foram feitas, levantamentos, e aparece um aumento, né, nesse ano comparando com o ano passado, depois da elevação do limite de velocidade. Quero saber, o senhor acha que errou ou vai manter? Não, vamos manter. Não houve nenhum erro, não houve nenhuma morte, nenhuma, zero, que tenha sido determinada por excesso de velocidade. Nenhuma. Pode pesquisar à vontade, não houve nenhuma. Poderia haver, até circunstancialmente. 3,5 milhões de pessoas circulam pelas marginais Tietê e Pinheiros nos seus 23 quilômetros diariamente. É a via de maior movimento na América Latina, são as marginais. Obviamente que existem acidentes, como existiam antes também. O volume de acidentes, de fato, aumentou por uma razão. A razão é, nós temos mais veículos voltando às ruas do que anteriormente. Houve uma pequena melhora da situação econômica, pessoas que não estavam usando seus automóveis estão usando. 86% dos acidentes, Maria Lídia, com motocicletas, o que é uma infelicidade, que mostra que os motociclistas precisam ter maior atenção, maior cuidado, e os próprios motoristas também. São as maiores vítimas, são as motocicletas certo. E os motociclistas. As pesquisas mostram isso. Mostram isso com toda a clareza. Então não há recuo, também vamos manter a requalificação das velocidades, o sistema de atendimento e de fiscalização melhorou nas marginais, a doação de automóveis, motocicletas, o controle eletrônico, vigilância, o acompanhamento da CET vão continuar. E as campanhas começaram. Você se lembra que eu falei aqui numa entrevista com você que estranhei que durante 4 anos nenhuma campanha educativa havia sido feita, nenhuma. Agora já fizemos a primeira, inclusive veiculando aqui na Gazeta, orientando, estimulando a educação de trânsito, principalmente para proteger... E com continuidade, porque agora, campanha isolada cai no esquecimento. Não adianta. Né? Nós temos que fazer 3 a 4 campanhas ao longo do ano e mais um programa também específico junto aos motociclistas. Vamos falar da política nacional. Tanta coisa para falar, mas eu destaquei alguns aspectos da administração municipal e não podemos deixar de falar na política nacional, até porque o prefeito João Dória tem falado bastante. Em relação ao seu partido, o PSDB, naquela opção de continuar no governo Temer, no Rio de Janeiro ainda, João Dória reiterou, defende essa continuação, mas fez a ressalva que não é uma garantia em irrevogável. E nem eterna. E nem eterna. Eu quero saber se isso foi um aviso prévio para Michel Temer. Não, é um bom senso e um posicionamento do PSDB que tanto eu quanto o governador Geraldo Alckmin defendemos. Nós temos que olhar o Brasil, Maria Lídia. Antes de olhar a questão partidária e o interesse eleitoral, o governador Alckmin e eu olhamos o interesse do Brasil e da população. Temos 14 milhões de desempregados, 7 milhões de subempregados, a pior recessão da história, uma situação de flagelo humano no país. Nós não podemos jogar para o alto a estabilidade do governo em nome da defesa, da preservação da legenda partidária, que nós temos muito orgulho do PSDB, e nem do interesse eleitoral. O primeiro interesse a ser protegido é o do país e das pessoas. Então, a governabilidade, ela precisa ser mantida, exceto se houver uma situação que mereça uma reavaliação. É por isso que tanto o governador quanto eu temos dito, dia a dia, avaliando cada agonia. Certo. Se houver uma situação que mereça uma atitude diferente daquela que temos tido, de apoiar a estabilidade, de apoiar as melhorias econômicas, a política econômica e apoiar as reformas no Congresso Nacional, nós reavaliaremos. Mas sempre com muito equilíbrio e muito bom senso. Mas eu quero saber, João Dória se sente confortável com essa situação? Primeiro, esse apoio a Temer, ao governo Temer, quando se multiplicam as denúncias, todas elas gravíssimas, gravíssimas. E, no caso, o presidente, mesmo que afastado do PSDB, Aécio Neves, continuar na presidência, sendo que João Dória foi um crítico duríssimo ao PT, ao presidente Lula, naquele começo da Lava Jato, com denúncias que têm tons muito parecidos com essas que envolvem Temer e Aécio também. Eu quero saber, João Dória está confortável nessa situação? Ana Lídia, não é uma questão de conforto, é uma questão de brasilidade, compreender o Brasil.
O ex-presidente Lula tem 5 indiciamentos. Então, é uma situação, não é comparável à situação de Aécio Neves. Evidente que o indiciamento ou as acusações que são impostas ao senador Aécio Neves devem merecer defesa e resposta do senador Aécio Neves, que está afastado neste momento da presidência do PSDB. Tasso Gereissati, como senador, ocupa temporariamente a presidência do PSDB e acredito até que vai ser homologado para continuar sendo presidente de fato e não apenas de ordem temporária. Eu defendo a investigação de todos. Ao contrário do PT, que gosta de esconder, de dissimular, eu entendo que nós devemos investigar, inclusive amigos, colegas e representantes do próprio partido. Você não pode esconder a verdade, não existem 2 verdades, Maria Lídia. A que lhe é conveniente e a outra. Só há uma verdade, e essa verdade exige investigação e direito de defesa. Certo. E na punição, aí sim, e cabe ao judiciário, ao punir, cumprir. A última questão. Mesmo João Dória negando reiteradamente que não é candidato nem ao governo do estado de São Paulo, nem à presidência da República em 2018, seus adversários políticos e seus parceiros de partido também comentam isso, que toda a sua ação é de pavimentação de uma candidatura nesse sentido. Por que eles entendem assim? Maria Lídia, a única coisa que eu tenho pavimentado são as ruas e avenidas aqui de São Paulo. Eu sou prefeito de São Paulo, essa é a minha responsabilidade, isso é o que eu tenho que fazer. Agora, modéstia à parte, tenho feito bem, cumprido bem esse papel, que aliás nada mais é do que a minha obrigação. Eu fui eleito para ser um bom prefeito, não para ser um prefeito e muito menos um mau prefeito. Isso tem dado uma projeção nacional à nossa administração. Mas eu não sou candidato nem à presidência da República, nem ao governo de São Paulo. Sou candidato a ser um bom prefeito da nossa cidade. Muito obrigada, João Obrigado, Dória. Maria Lídia. Uma boa noite. Obrigado, boa noite a Obrigada. você. Boa noite.